Boa tarde. Então, vamos para mais um momento de expansão do nosso espírito, que nunca se fez tão necessário expandir o espírito como nestes tempos de vírus, em que eu até brinco aqui que é o vírus da conexão, que todos nós tentamos em conexão, em rede, estarmos unidos, individualmente, recolhidos, cada um em seu canto, em sua casa, e que muitos estão assim em condições até precárias, a gente sabe e não pode ajudar. Temos que ficar todos parados, paralisados dentro de casa. Mas vamos tentar, com os meios que nós temos, fazer uma conexão. E uma reflexão sobre todo o nosso tempo. Nós já estamos há 2020 anos depois da vinda de nosso Senhor Jesus à Terra, que vendo tanta bobagem que os homens faziam já naquele tempo, se destacou do céu como seu próprio filho e veio à Terra ensinar aos homens como viver. Então, para que Deus criou o homem? Para construir mísseis, para ir à lua, construir submarinos e ir ao fundo dos mares, para ficar na internet o dia inteiro? Para quê? Para que Deus fez o homem? Nós somos criaturas dele, neste tempo em que nos achamos deuses. Então, nós vamos refletir a marca do santo, o que fez com que homens normais fossem santos. E refletir um pouco sobre a Santa Quaresma. O que antigamente se observava na Quaresma? A Quaresma era um tempo de rigoroso jejum de 40 dias. Tomava-se uma só refeição cheia ao meio-dia ou às 11 horas, sem outra colação matutina ou vespertina, com abstinência de carne, de ovos e laticínios. Não eram dispensados do jejum os peregrinos, se lhes era possível transferir para outro tempo a romaria, que era feita sempre a pé. Não eram dispensados os operários e os lavradores, sem sofrer maior dano, podiam diferir ou atenuar seus labores fatigantes. Não eram dispensados os pobres, se tinham para preparar uma refeição suficiente. Dispensados eram só os próprios mendigos, já viviam na penúria. E todos se submetiam de boa vontade, com entusiasmo até ao preceito do jejum quaresmal. Todos de espontânea vontade se consideravam penitentes públicos. O jejum de aflição havia sido transformado por aqueles cristãos em jejum de júbilo. Em alguns lugares era um costume abster-se também do vinho, e esta e outros prazeres particulares tinham vigor de lei. São Jerônimo, tratando do jejum, escrevia: cada província conserve suas exigências e todos as aceitem como prescrições vindas dos tempos apostólicos. Muitos, livres e espontaneamente, acrescentavam maiores austeridades. Sabe-se de certos santos que passavam a quaresma toda a pão e água. Santa Catarina de Sena jejuava todos os anos desde a quarta-feira de cinzas até a Ascensão, não se alimentando senão da sagrada hóstia. Então, esta já é uma das características que assusta as pessoas, a austeridade dos santos. E o que já me perguntaram, mas o que é que essas pessoas faziam? O que os santos, o que marcava a vida dos santos é justamente essa vivência apostólica, essa vivência íntegra à palavra de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. E ainda mais, ide e ensinai. E ainda ensinavam as pessoas. No nosso tempo de hoje, a gente não consegue mais compreender isso. E assim, é mais fácil aceitar e acreditar em filmes de ficção, onde mostram olhos pulando para fora, sangue escorrendo
por todos os lados, pessoas em seres humanos, do que entender que os homens e mulheres deste tempo eram capazes de, por livre e espontânea vontade, se oferecerem martirizados pelos pecadores, pelos que eles viam pagãos sem se converterem ao ensinamento de Jesus. Para encerrar, o que hoje na Quaresma deve ser observado? Visto que nós não somos molengas nos dias de hoje, frágeis, fraquinhos, nós não temos força assim. Também hoje todo mundo sabe que o excesso no beber e comer prejudica a saúde do corpo e também da alma, mas não querem saber do jejum nem da abstinência. Logo vem com a desculpa de poder fazer mal. Ora, uma quaresma bem observada também hoje é maior precaução contra toda a sorte de doenças que a intemperança e todas as guloseimas. Não se pode negar, além da gula e de outros vícios, há hoje muitos elementos deprimentes da saúde do corpo, como a vida febril, trabalhos anti-higiênicos, alimentos adulterados e outros. Por isso, a Igreja restringiu muito o jejum, reduzindo-o, pode-se dizer, àquela sábia norma de sobriedade, que deveria ser observada todos os dias do ano por todos aqueles que desejam conservar-se com saúde. Mas a Igreja não restringiu, não diminuiu o espírito de penitência, que deve estar sempre vivo no cristão, particularmente na Quaresma. A Igreja não nos pode dispensar do fim para que foi instituído o jejum, de purificar-nos do pecado e elevar a nossa mente a Deus. Necessário é, pois, procurar outro caminho para chegar a este duplo intento. É imitar o nosso Divino Mestre. Se não é possível no jejum, pelo menos o acompanhemos no deserto. É modo de dizer, retirar-nos ao deserto quando devemos ficar no mundo. Fujamos das companhias ociosas. Se isto materialmente não nos é possível, não lhes prestemos atenção e deixemos a nossa alma falar com Deus. Destruamos em nós todo o pensamento, todo o afeto que não é de Deus. Só Deus seja a nossa alegria, a nossa esperança. Tudo mais é vaidade, vaidade das vaidades e aflição de espírito. Não é difícil, com um pouco de boa vontade, criar em torno de nós este suave deserto. Não é difícil, especialmente a um coração que tantas vezes já teve decepções da parte das criaturas. Livremo-nos do pecado, elevemos nosso espírito a Deus, vivamos não só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Por hoje é só.